Olá, eu sou o Gustavo Mendes, da Academia de Educação Radiológica Online. Trabalho na radiologia da Reddor e da Clínica Felipe Matoso. Seguindo na mesma linha do mês passado, vou trazer o resumo de alguns artigos interessantes que escolhemos dentro da área da radiologia gastrointestinal para vocês. Novamente, quero agradecer aos editores seniores pela contribuição ao bloco gastrointestinal, a Júlia de Conte pela tradução e a doutora Daniela Parente pela coordenação e supervisão do grupo no Brasil. Esse artigo revisa as doenças relacionadas ao IgG4. Ele inclui os achados esperados na pancreatite autoimune, na colangite esclerosante, nas alterações renais e na fibrose retroperitoneal. Ele discorre também sobre situações menos comuns dentro desse espectro, como o envolvimento hepático, do apêndice, da próstata, dentre outros. A revisão expõe ainda os diagnósticos diferenciais e os mimics dessas patologias relacionadas ao IgG4. Esse artigo é uma grande revisão sobre emergências e urgências abdominais nos pacientes oncológicos. Nesses pacientes, a dor pode ser decorrente da própria neoplasia de base, da terapia instituída ou de patologias comuns que também ocorrem na população em geral. A causa mais comum de dor abdominal nesses pacientes vem do trato gastrointestinal, sendo algumas das etiologias mais frequentes a obstrução intestinal, a perfuração, a isquemia e os processos inflamatórios. O artigo revisa os padrões de imagem dessas e outras patologias relacionadas, que são cada vez mais frequentes, haja visto o avanço no tratamento oncológico com um aumento progressivo na sobrevida global. Esse artigo multi-institucional faz um apanhado do papel diagnóstico e prognóstico da tomografia no manejo da isquemia mesentérica aguda, passando pelos aspectos de imagem, fisiopatologia, etiologia, apresentação clínica e tratamento da doença. A tomografia com contraste é o método mais acurado para o diagnóstico da isquemia mesentérica e o melhor método também para avaliação de diagnósticos alternativos. O protocolo proposto pelo artigo é uma aquisição sem contraste, uma fase arterial e uma fase venosa. Alguns achados incluem o espessamento ou afilamento parietal, hiperatenuação espontânea da parede na fase sem contraste, hiporrealce parietal pós-contraste e distensão de alça. A ATC tem grande importância, visto que na maioria das vezes contribui de forma substancial para a tomada de decisão. A taxa de mortalidade passa de 12% nas primeiras 12 horas de sintomas para 98% depois de 48 horas se a doença não for tratada. Esse é um estudo retrospectivo para avaliar a acurácia da ressonância magnética em detectar e predizer invasão da linha denteada nos pacientes com câncer de reto baixo. 2 radiologistas fizeram avaliação em ressonância magnética de 1,5 e 3 teslas em 54 pacientes com câncer de reto baixo, utilizando o estudo dinâmico e avaliaram se havia invasão da linha denteada e qual era a medida da distância entre a margem distal do tumor e a linha denteada, e esses achados foram então comparados com a histologia. O status de invasão da linha denteada bateu com a histologia em 49 de 54 casos, 91%, para o radiologista 1 e em 51 de 54 casos, 94%, para o radiologista 2. A distância da margem do tumor para a linha denteada também teve bom resultado, tendo sido em média 5 mm menor na imagem quando comparado à histologia, possivelmente por conta de dificuldade da interpretação da zona de transição ou por inflamação e reação desmoplásica ao redor do tumor. Esse artigo é uma revisão das neoplasias benignas e malignas do intestino delgado. O diagnóstico dessas patologias é sempre um desafio, porque elas são raras, as manifestações clínicas não são específicas e o nível de suspeição costuma ser baixo. A maioria desses tumores é silencioso e descoberto de forma incidental na cirurgia ou na imagem. O artigo aborda síndromes polipoides, adenoma, amartoma, lipoma, leiomioma, gistes, benignos e malignos, adenocarcinomas, tumor carcinoide, linfoma, sarcoma, metástase, dentre outros. Esse artigo traz a 8ª edição da classificação TNM da AJCC para neoplasias abdominais, incluindo as do trato gastrointestinal, hepatobiliares, renais e suprarrenais. A identificação do linfonodo patológico é um ponto ainda em evolução na radiologia para muitos tumores. E outra questão é que devemos sempre nos atentar também para a definição de linfonodos regionais versus não regionais.
O artigo aborda as vias de drenagem e as características dos linfonodos nos diferentes tumores abdominais e faz uma revisão atualizada da categoria N no estadiamento TNM das neoplasias do sistema digestório. Nesse artigo, os autores têm por objetivo o desenvolvimento e a validação de um modelo baseado em radiômica para predição pré-operatória de metástase nodal no câncer gástrico. Foram analisados 768 pacientes que foram submetidos à gastrectomia. Variáveis como idade, sexo, localização do tumor, estágios TIN e níveis de CEA e CA199 foram avaliados. Com esses dados, foi criado um modelo para prever metástases nodais. Após a revisão histológica, foi demonstrado que os dados do modelo criado têm melhor acurácia para prever o acometimento nodal quando comparado apenas às imagens tomográficas. Esse é um estudo retrospectivo para avaliar a eficácia da tomografia na detecção de varizes esofágicas e predição de sangramento em comparação à endoscopia digestiva alta. Foram incluídos 126 pacientes submetidos à endoscopia e tomografia entre 2013 e 2019, separados por um período de no máximo 6 meses entre si. A TC apresentou sensibilidade de 63% e especificidade de 82% na detecção de varizes de alto risco. Os autores sugerem que na TC a presença de varizes esofágicas, presença da colateral gástrica curta, principalmente se maior que 2,5 mm, e uma gástrica esquerda maior que 3,5 mm, são bons preditores para a presença de varizes esofágicas na endoscopia, e que quase esses mesmos parâmetros, associados a um MELD score maior do que 11, são bons preditores de hemorragia. Nesse estudo retrospectivo, foram analisadas 1.069 tomografias computadorizadas em pacientes com suspeita de diverticulite, com o objetivo de detalhar as estatísticas nesse cenário. A prevalência de diverticulite foi de 52,5% e de diagnósticos alternativos foi de 39,9%, incluindo apendicite, que foi o mais frequente desse grupo, colite, gastroenterite, urolitise, pielonefrite, dentre outros. 7,6% não tiveram diagnóstico final fechado. O artigo expõe também as causas mais frequentes de diagnósticos alternativos de acordo com sexo e idade. A TC teve uma sensibilidade de 99,1% e uma especificidade de 99,8% no diagnóstico de diverticulite. O artigo conclui que em cerca de 40% dos casos suspeitos de diverticulite, o diagnóstico é outro, e que devemos buscar ativamente esses diagnósticos, principalmente levando-se em consideração as causas principais de acordo com a faixa etária. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e o nosso blog, onde vocês podem encontrar os links para os artigos citados. Até o mês que vem.